Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Vai ser aí a última rodada antes da parada para a data FIFA e ela vai ser um pouco espalhada. Por quê? Porque domingo tem eleições municipais, então não vai rolar jogos. Então a 29ª rodada vai começar nesta quinta-feira, dia 3 de outubro, e vai até o próximo sábado. Eu também vou mostrar os últimos resultados e apontar como é que está a classificação após 28 rodadas. Simbora então? Conforme eu falei, a rodada vai começar nesta quinta-feira, dia 3, e terá dois jogos. Às 19 horas, o Criciúma recebe o Atlético Goianiense. Essa partida vai acontecer lá no estádio Heriberto Wilson, em Criciúma, e o Tigre aí precisando da vitória aí para se manter na briga contra o rebaixamento, para se manter fora da zona de rebaixamento. Um pouco mais tarde, às 21h30, falando em zona de rebaixamento, o Fluminense recebe o Cruzeiro. A partida vai acontecer lá no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e será o reencontro do Fernando Diniz, agora técnico do Cruzeiro, contra sua ex-equipe. Na sexta-feira, a bola rola para mais um jogo, quando o Grêmio encara o Fortaleza. A partida vai ser às 21h30, lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. E no sábado, a rodada segue aí com mais 7 partidas. Às 16h30, o Atlético Mineiro recebe o Vitória. A partida vai ser lá na Arena MRV, em Belo Horizonte. No mesmo horário, um duelo paulista. O Red Bull Bragantino vai receber o Palmeiras lá na Abixedi. E também às 16h30, o Atlético Paranaense vai jogar contra o Botafogo lá na Liga Arena, em Curitiba. Às 19 horas, a rodada segue com mais 3 confrontos. O Bahia recebe o Flamengo, partida que acontece lá na Arena Fonte Nova, em Salvador. O Corinthians vai jogar contra o Internacional na Neoquímica Arena, enquanto que o Cuiabá recebe o São Paulo na Arena Pantanal. E um pouco mais tarde, às 21 horas, para fechar a rodada, o Vasco vai jogar contra o Juventude. Então esses aqui são os jogos da 29ª rodada do Brasileirão, que depois dá uma parada por causa da data FIFA e volta apenas no dia 16 de outubro, uma quarta-feira. E agora eu vou trazer para vocês então os resultados da 28ª rodada, quem se deu bem e quem se deu mal. A 28ª rodada começou no último sábado, dia 28, e o Palmeiras venceu o Atlético Mineiro por 2-1 em Campinas. Já o Botafogo ficou no 0-0 com o Grêmio. Essa partida aconteceu lá no estádio Mané Garrincha, no Distrito Federal. No domingo pela manhã, Juventude e Red Bull Bragantino também empataram, mas pelo placar de 1-1. Já de tarde, o São Paulo venceu o Corinthians por 3-1, em jogo que também aconteceu no Mané Garrincha. O Fortaleza derrotou o Cuiabá por 1-0 no Castelão, enquanto que o Atlético Goianiense bateu o Fluminense também pelo placar de 1-0. A rodada seguiu com o Internacional vencendo Vitória por 3-1 lá no Beira-Rio. Cruzeiro e Vasco empataram em 1-1 no Mineirão. O Bahia derrotou a equipe do Criciúma por 1-0 lá na Fonte Nova, enquanto que o Flamengo derrotou o Atlético Paranaense por 1-0 no Maracanã. Com esses resultados, a classificação do Brasileirão está assim: o Botafogo segue na liderança com 57 pontos, mas o Palmeiras encostou. O Palmeiras é o segundo colocado com 56. Outro que também se aproximou foi o Fortaleza, é o terceiro colocado com 55 pontos. Um pouco mais abaixo já aparece o Flamengo na quarta colocação com 48 pontos, mas o rubro-negro tem um jogo a menos. O São Paulo é o quinto colocado com 47 pontos. O Bahia aparece na sexta colocação com 45 pontos. A sétima posição é do Internacional, grande recuperação do Inter, tem 45 pontos e um jogo a menos. O Cruzeiro é o oitavo colocado com 43 pontos. Aí um pouco mais abaixo aparece o Vasco na nona colocação com 36 pontos, também um jogo a menos. O décimo é o Atlético Mineiro, tem 36 pontos, tem uma vitória a menos que o Vasco, por isso que fica atrás, mas o Galo tem 2 jogos a menos. O Galo aí é o time junto com o Atlético Paranaense que tem mais jogos atrasados aí no Brasileirão. A 15ª colocação é do Red Bull Bragantino, 33 pontos. O Juventude é o 12º colocado, também com 33 pontos, mas saldo de gols inferior ao do Massa Bruta. O Grêmio aparece na 13ª colocação com 32 pontos em um jogo a menos. O Criciúma é o 14º colocado, também com 32 pontos, mas uma vitória a menos que o time gaúcho. A 15ª colocação é do Atlético Paranaense, tem 31 pontos, mas 2 jogos a menos. E o Vitória é a última equipe aí fora da zona de rebaixamento, é o 16º colocado com 28 pontos. O Corinthians abre o Z4 na 17ª colocação, também com 28 pontos, mas tem 2 vitórias a menos que o Vitória. O Fluminense é o 18º colocado com 27 pontos e tem um jogo a menos. O Cuiabá, 19º colocado, 23 pontos, também um jogo a menos. E o Atlético Goianiense fechando aí a classificação na 20ª colocação com 28 pontos. Bom pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se não está inscrito, aproveite para se inscrever aqui no canal Tabelão do Futebol. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!